Vamos começar. Stacy, bem-vinda, querida. Esperando a Cláudia entrar aqui, professora Cláudia. A professora Cláudia já chegou por aqui. Boa noite a todos aí. Olá, querida, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que tá essa terra linda do Rio Grande do Sul? Tudo certo, se preparando, acho que um temporal, mas vamos indo. Ah, mas como estão as coisas aí nessa loucura aí do Covid, do coronavírus? Bem, aqui em Porto Alegre, eu estou em Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, já tem mais de 200 casos no Rio Grande do Sul, né? Se mantém a quarentena até hoje à tarde, tivemos as notícias referente às escolas, né? O Uhum. governador aí manteve as escolas fechadas até final de abril. Então, algumas questões até a gente está esperando ainda algumas decisões, né? Alguns comerciantes voltaram às suas atividades, né? Mesmo aquelas atividades que não são as essenciais, mas parece que o Ministério Público emitiu, né, um parecer referente a isso aí, então eu não estou sabendo muito bem algumas questões, né? Mas a gente mantém aí essa quarentena em casa, eu, pelo menos, muito na parte de pesquisa, né, mantenho os estudos normais, que com ou sem quarentena a gente fica em casa, né? A Verdade. única questão, no máximo, que a gente consegue ir na biblioteca. E aí tem que se virar nos 30 quando a gente não consegue isso. Uhum. Verdade, é uma situação complicada. Mas É, então, o objetivo aqui, eu comecei a ter essas ideias de fazer essas lives com pessoas, não só de relações internacionais, mas que tivessem ligações ou colegas que tivessem temas para trazer conteúdo, era também para a gente não ficar falando muito sobre isso. Então, eu quero sim. a gente focar um pouco em outros assuntos para distrair um pouco a cabeça, para trocar um conhecimento, aprendizado. Eu acho que é muito válido. Então, para quem vai chegar ainda, para quem está chegando, professora Cláudia, vou deixar que ela fale um pouquinho dela, se apresente, mas já para iniciar, como eu já coloquei na arte e tudo, doutor em agronegócio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Doutoranda. uma doutoranda, ainda vai, Isso, doutoranda. será doutora. É. E uma querida colega de formação e dividimos um evento, um curso juntos e daí surgiu uma amizade, um contato. Então, eu vou passar a bola para ela já falar um pouquinho dela e como é que ela começou, como é que você começou, Cláudia? Chegou em RI, já sabia o que ia fazer, de carreira, de rumo? Conta um pouco pra gente. Vou só te pedir uma licença, Bernardo. Tem um pessoal Claro. perguntando onde é que tá tendo a live. Só vou Aham. mandar o link Manda do aí. teu Insta. Peraí. Vocês esperem um pouquinho, Manda. tá, gente? Peraí. Manda lá. Pode mandar. Já estamos aqui. O professor Cláudia foi só fazer uma alteração ali na divulgação ali para o pessoal dela, mas deu uma volta, tá? Então, já estará voltando aqui. Professora Cláudia Neumann, doutoranda. Oi, saiu. Oi. Mas conseguiu? Consegui, mandei ali pro pessoal. Tá, Bem, beleza. me perguntaste, Bernardo, como é que surgiu essa questão, né, de eu começar a estudar relações internacionais, né? Eu me Sim, lembro que no terceiro ano, a, tá, a tua melhor dizendo, no internet segundo. está. A sua Oi? imagem está travada, a sua imagem. Não sei se para É? você está assim também. É.
Pra mim tá tudo ok Né? aqui. Deixa, Aham, deixa eu tentar, deixa eu tentar sair aqui, você e entrar de novo. Espera aí. tá. Vou aguardar aí, agora vamos ver se vai. Agora a internet colabora aqui conosco. Vocês também se qual é a internet, né? Se pode ser a minha também. Vamos ver. Aparentemente tudo ok. Ver aguardando a professora Cláudia. Deu algum problema aqui, vamos tentar novamente. Acho que agora vai. E Agora agora? foi. Agora foi. Ah, Agora sim. não, até Vamos. coloquei o carregador do celular para Uhum. vai que pudesse ser isso. Aham. Bem, Bernardo, chegaste a me perguntar então sobre como é que veio essa questão de eu começar a estudar relações internacionais, né? Deixa eu Exato. desconectar isso. Gente, aqui é um bate-papo, viu? Se vocês tiverem É algumas dúvidas, eu estou informal. aqui no meu quarto até. É informal, é. Não... A galera entrou aqui esperando ver o pessoal de terno e gravata. Não, porque o correspondente de Nova York, não sei o quê. Não, esquece. Não, não. Até porque aqui em Porto Alegre tá um calorão e eu ia ligar o ar-condicionado, só que com um barulho acho que interferia um pouquinho na live. Então, né, vamos É, aguentar o calor um pouquinho, mas isso aí. vamos conversar sobre essa questão. Bem, quando eu estava no terceiro ano, então, do ensino médio, melhor dizendo, no segundo ano do ensino médio, eu comecei a fazer alguns testes vocacionais e saiu muito para a área de humanas, principalmente em direito. Eu não gostava muito da parte de direito, né? E aí eu pensei, bom, quais são as disciplinas que eu mais me dou bem? História e geografia. E eu comecei a procurar cursos que tivessem essas disciplinas, né? E aí eu vi relações internacionais. Quando chegou no terceiro ano, ainda era um curso novo aqui no Rio Grande do Sul, né? Estava na segunda turma do estado, então não se tinha realmente muitas informações sobre o mercado até. Então, conversei na época com o coordenador, o Alfamar Diallo, e ele me explicou um pouquinho do curso, né? Mas eu tinha também outras opções, como, por exemplo, publicidade e propaganda, relações públicas, e até próprio comércio exterior, porque na época tinha o bacharelado em comércio exteriores na PUC Rio Grande do Sul. E olhando, então, a grade curricular, eu gostei mais da grade curricular em relações internacionais. As primeiras turmas foram no curso de Relações Internacionais do Unilassar em Canoas, uma cidade bem próxima aqui de Porto Alegre. E como eles já tinham uma expertise nesse sentido, eu também pensei em tentar o vestibular para a URGS, que estava, na época, foi em 2003. Tinha acontecido o primeiro vestibular para Relações Internacionais. E eu digo, não, não vou fazer, sendo que até nesse vestibular foi o curso que passou o número de vagas de medicina, de tanta procura que teve, né? Caramba. E isso começou a demonstrar muito interesse. Uau, por que o pessoal está querendo cursar relações internacionais? O que é em relações internacionais? Então, entrei na faculdade e eu nunca me esqueci no primeiro dia de aula. O professor chegou na sala e perguntou: quem é que quer ser diplomata? A maioria do pessoal levantando a mão. E eu, mais uns 3 colegas, a gente olhou assim: não, não quero seguir essa carreira. E aí, também durante aquela aula, ele disse uma frase: nas relações internacionais não existem amizades, apenas interesses. E eu guardo essa frase com muita ênfase.
né? E Olha só. foi, assim, uma escola, esse professor, digo que hoje tenho contato ainda com ele, né? Então, como é muito importante a gente ter um contato com os professores, tem aprendizados. É claro que, por ser um curso novo no Rio Grande do Sul, a gente teve algumas dificuldades, sim, né? Todos os cursos que são iniciados, principalmente os empresários, outras pessoas não têm muito entendimento, as recrutadoras, né? Não têm muito entendimento do que seria esse profissional, né? O que é o curso. Até mesmo a gente não tinha muita noção. Quando alguém falava para nós, tu faz comércio exterior, eu digo, não, eu faço relações internacionais. E aí você tinha que dar toda uma explicação, Verdade. né? Dizendo, não, olha só, tem a ver, mas... Nananana. Então, tem uma questão assim que hoje, todos os alunos, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto em outros lugares, eu já sou formada há mais de 10 anos, né? Então, eu Tamo digo, junto, muita tamo coisa junto. mudou. Hã? Tamo junto, também tô. 10 anos esse ano. Também, né? Então, a gente passou, né? Foi um divisor de águas. Hoje, o pessoal que está iniciando está com uma facilidade de entrada no mercado de trabalho, com certeza, né? Hoje as pessoas sabem o que é relações internacionais. Você está te formando, tu vai numa relojoaria, tu quer comprar um anel de relações internacionais? Já existe. Eu me lembro que na minha formatura não tinha, Não, né? Então, são questões, hoje a gente já tem aí já uma associação, né, de profissionais de relações internacionais. Na época também a gente tinha uma dificuldade relacionada a cursos de extensão sobre relações internacionais e cursos coadjuvantes também referente à nossa profissão. uhum. Então, também não se tinha, né, lives, Instagram, É né? verdade. A gente tinha, né, o Messenger, né, ICQ, algumas outras Isso aí. ferramentas Isso aí. que hoje a Pesquisa gente não era, utiliza. para pesquisar carreira, era aquele guia do estudante, né? Aquele famoso guia do estudante da editora Abril, que você ia lá de A a Z e via as carreiras. Era isso. Exatamente. Daí você falava, mas existe profissional de relações internacionais? Bem, ele começava a perguntar, pessoal lá em Brasília, né? Aqui você não tinha muito com quem obter essas informações. Os meus professores eram professores na área de economia, direito, ciências políticas, geografia, história, né? Porque relações internacionais é um curso interdisciplinar. Então, você vai ver várias áreas no mesmo curso, né? O que a gente começou a observar, pelo menos aqui no Sul, que outros cursos foram surgindo, mas com ênfases diferentes. Então, por exemplo, um curso mais com ênfase no direito, outro curso mais com ênfase em negociação, um curso mais com ênfase em ciência política. E aí Uhum. acabava sendo que as pessoas iam, a partir da grade curricular e dessas ênfases, buscando as instituições de ensino, né? Mas Uhum. claro que analisando os currículos mesmo assim, e eu digo por mim, mesmo depois de formada, né? Se tinha necessidade de buscar, como é que se diz, outros cursos de extensão para conseguir ter a formação, Entendi. né? Eu Uhum. acho que isso ainda permanece independente do curso em que você esteja inserido, né? Uhum. Infelizmente, a graduação, né, ela é uma base. Não Sim. significa que ela vai conseguir realmente te deixar um profissional ultra mega qualificado. Não. Você tem que estar buscando outras informações, né? Para Uhum. conseguir realmente ter todo aquele aporte. Então, na nossa época, a gente comentava, professor, ele vai ensinar. Hoje, você entende o quê? Que o professor, ele é um orientador. Verdade. Então, todas essas perspectivas, elas vão se alterando. Então, Sim. a gente está, óbvio que num momento delicado na educação, principalmente no Uhum. quesito de pesquisa, que acaba preocupando muitas pessoas. A gente tem aí novas formas de ensino, né? Uhum. Principalmente na modalidade EAD. Na minha época, né? Eu não sei se chegaste a fazer, Bernardo, alguma disciplina à distância, mas eu tive.
né? Uhum. Algumas disciplinas à distância, por exemplo, ensino religioso. Eu fiz disciplina de ensino religioso. Eu não cheguei a fazer ensino religioso, mas eu fiz umas 2 ou 3 de à distância. É a Universidade Católica, enfim, né? Tinha que É, ter uma disciplina nesse sentido. Então, eu fiz algumas disciplinas à distância, né? E foi bem tranquilo, mas é óbvio que a metodologia da época é totalmente diferente da metodologia de distância de hoje, sim, né? sim, sim, Era um muito chat diferente. que tu entrava, fazia algumas atividades, né? Fazia uma Uhum. prova normal, mas hoje você tem um nível de atividades, né? E um nível de presença muito maior, Sem né? dúvida. Então, é algo que os estudantes mesmo, né, principalmente nessa época de quarentena, Uhum. é o que a gente tem que mudar a nossa realidade, nosso pensamento, se adequar a isso, né? Sim, Tem aí um caminho de que sim, daqui a pouco as aulas presenciais, uma boa parte, elas vão acabar sendo via modalidade EAD. E o sem dúvida. professor, ele vai ser realmente, e aí vai ser a comprovação de que ele vai ser um orientador. Que quem Sim. tem que buscar a informação é o aluno, né? O aluno ele Verdade. vai ter que entender aquele material, o aluno vai ter que buscar outros subsídios, e muitas vezes esses subsídios não é disponibilizado pela instituição, você tem que Uhum. correr atrás, né? Eu sou aluna, né, EAD também, né? Uhum. Então, você vê esse tipo de divisores também para quem já passou de uma época, né? E Sim, a sim. gente também tem que estar se adequando, não só como aluno, mas também como professor, né? De fato. De você ter outras metodologias de ensino, de você entender também qual é o perfil do teu aluno, sabendo que você tem alunos de 18, 20 anos, que é um pessoal jovem que gosta de plataforma, dessa questão mais digital, como Uhum. também você vai ter alunos de 50, 60 anos, pais de família, que vai ter filho em volta, que trabalha, que viaja, né? E não tem Então tanto contato é com complicado plataforma, quando né? você. Oi? É que não tem esse contato também com plataforma, com a tecnologia, né? Tá, ainda não tem o mesmo ritmo, né, de aprendizado. É, então você tem que ver outras formas, né, de até como professor de se adequar. Como é que você vai passar um conteúdo que tu passava antes presencialmente? Como é que aquela pessoa vai entender daquele conteúdo? Verdade. Então, eu vejo muito hoje do ensino, e eu volto para a questão de RI, né? Nós passamos por uma fase que hoje os alunos estão em outra fase e a gente também tem que se adequar, né? Verdade. E eu digo, não significa que nós já somos formados, de que a gente não tem que buscar conhecimento. Independente de você fazer mestrado, doutorado, alguma especialização, sempre a gente tem que buscar conhecimento. A vida é Verdade. um constante aprendizado. As coisas estão mudando, a gente tem que fazer curso de extensão, e muitas vezes não é só ligado à área de RI, vai ser na área de economia, vai ser na área de política, de qualidade, enfim. Tudo depende de onde que você vai querer se inserir, Verdade. né? Porque o que eu vejo muito dos alunos é reclamarem. Ai, não tem cursos de extensão na área de relações internacionais. Ok, concordo. Agora, não significa que não tenha curso de extensão em RI, que você não possa fazer outros cursos, Sim, né? sim. Um Até. profissional, né? Hoje não se busca aquele profissional micro, se busca aquele profissional macro, né? Então você tem que ter diferentes aptidões. Hoje não é mais um certificado que vai dizer se tu é um bom profissional ou não. É a forma muito de gestão que você tem, né? Daquele trabalho que você está colocando em pauta. Então, Verdade. a gente tem que, sim, buscar outros conhecimentos, né? Uhum. Por exemplo, será que fazer um exercício físico vai me auxiliar, né? Na forma com que eu vou ser um bom profissional? Será que, por exemplo, escutar música e estudar ouvindo música vai me fazer ser um profissional melhor?
Será que eu fazendo cursos de finanças vai me propiciar a ser um profissional melhor? São várias Essa é opções. excelente É questão, óbvio que todas exatamente. essas opções, né, vão fazer com que eu tenha um amadurecimento pessoal, né, Uhum. e consequentemente um amadurecimento profissional. Hoje nós trabalhamos com pessoas, né? Nós Sim, estamos conversando aqui numa questão, numa era online. sim, Estamos falando entre pessoas. A sim, forma com que eu falo ou me coloco perante uma pessoa, né? Questão da dicção, daqui a pouco uma apresentação, existem cursos disso. Por que não eu ter uma qualificação nesse sentido, né? exatamente. Então, a gente não pode ficar parado. Eu digo para os meus alunos, gente, vocês estão se formando, agora significa que tu só vai estar lendo um jornal X. Uhum. Não, você vai pegar revistas científicas, você vai ler conteúdos. Claro, pessoal, tem muitos Perfeito. conteúdos que não vale a pena você ler, né? Uhum. Agora, tem vários conteúdos que as pessoas estão produzindo e são questão de agregações de valor. A gente tem que Sim, sem buscar dúvida. isso. E isso desde aquela época, até eu como aluna, né? Eu Sim. buscava esse tipo de conhecimento. Eu comecei falando um pouquinho, porque a gente já tinha mais colocamos alguns tópicos, né, de conversa. Não, sim. Quando eu entrei para a RI, né, como eu disse, foi a terceira turma do estado, então não se tinha, como é que se diz, muito conhecimento sobre o curso. Aí chegou um momento que eu quis estagiar. E eu me Uhum. perguntei, onde é que eu vou estagiar? Normalmente o pessoal ia para a Secretaria de Relações Internacionais, mas daí você tinha que ter Sim. um padrinho político, né, Verdade, verdade. para conseguir estar estagiando nesse local. E eu digo, bom, eu não tenho, eu vou ter que ver uma outra área. E aí eu comecei a buscar outras oportunidades e Uhum. vi a recrutadora, né, que eles estavam buscando curso de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Opa, peraí, vou ver o que que é. E assim eu fui descobrindo de que eu poderia buscar oportunidades na área de comércio exterior, né? E é pelo menos Uhum. aqui no Rio Grande do Sul, na época, era onde a gente tinha oportunidade. Então eu comecei a fazer algumas seleções, óbvio, eu nunca tinha trabalhado antes. Então Aham. tive muitas negativas, né? Sim. Pelo fato de não ter conhecimento profissional, de nunca ter trabalhado. Chegou, daí sim, uma oportunidade que eu não esqueci. Eles estavam pedindo uma experiência de 3 anos e eu fui muito cara dura. Eu disse, por que não? Eu vou participar, vai que eles vão gostar de mim, né? Sim. E aí me inscrevi e fui selecionada. A pessoa estava saindo, enfim, né? E aí fui selecionada, mas eles não efetivaram o contrato na época, né? Uhum. Falaram que iam pensar e que a pessoa estava desistindo e tal. Deu uns 4 meses, me chamaram. E a empresa tinha decidido de que não queria alguém com experiência, queria moldar uma nova pessoa. Sim. Então, eu também falo muito para os alunos, quando você vai buscar algum estágio, algum emprego, está escrito ali que você precisa ter X conhecimentos, te inscreve assim mesmo. Porque muitas vezes Sim. você fazer algum curso, gostarem do teu perfil, né? Que como eu digo, não é mais o certificado que vai fazer com Exatamente. que uma empresa tome uma decisão. As coisas estão mudando, né? É o teu perfil que você pode agregar na empresa. Então, nesse sentido, Exatamente. eu consegui a oportunidade, né? Eu obtive muito conhecimento e muitas pessoas me perguntaram: tu teve dificuldade durante teu primeiro estágio? Com certeza, né? Estava trabalhando na área de comércio exterior, eu não sabia nem o que, que era o tal dos incoterms. Quando me colocaram, eu digo: meu Deus do céu, que bicho é esse? E tive que buscar informações, né? Buscar Uhum. informações como lendo livros, tentando fazer alguns cursos, errando bastante, né? Então, Claro. nesse sentido, foi uma baita de uma oportunidade. Uhum. Então, eu sempre falo para o pessoal que está buscando, né, alguma oportunidade de RI, se arrisque, tem que se arriscar, tem que buscar conhecimento, falar com as pessoas certas,
enfim, Uhum. mais ou menos nesse sentido. Em Aí cima disso, você, então. Oi, pode então, falar. aí aí foi a tua entrada para o mundo de comércio exterior e logística, né? Onde você entrou e realmente começou a fazer a tua carreira profissional. Aí, assim, você fez teu Isso. mestrado, e aí eu já quero te perguntar sobre o Não, teu mestrado e o que que foi. antes. Ah, Na realidade, quando eu me formei em relações internacionais, eu uhum, resolvi, como eu estava trabalhando já na área de comércio exterior, eu resolvi fazer uma especialização em negócios internacionais para conseguir ter a base que o curso de relações internacionais não me deu. não deu. Uhum, Então, eu fiz um MBA de negócios internacionais na Unicinos. Após isso, então, eu acabei fazendo, já estava tendo uma ideia de daqui a pouco entrar para a academia, né, no mestrado. Então, para ter um contato mais com os professores da URGS, eu resolvi fazer especialização em Direito Internacional. Mas na época, por exemplo, eu já estava dando aula, né, olha só. dando aula em Logística e Comércio Exterior. Fiz essas duas especializações. Depois das duas especializações, eu vi que realmente a docência era uma paixão. E Uhum, então resolvi sim, vou fazer mestrado, porque eu me lembro que quando eu me formei em RI, eu tenho ainda gravado isso. Eu disse que eu jamais faria mestrado, né? E a caramba, pessoa aqui já está fazendo já doutorado. estou no doutorado. Então é questão que a vida, né, ela prega algumas peças. E aí, muitas vezes, a gente dá volta, né, um pouquinho em algumas questões. Uau, eu falei isso mesmo. Exatamente. Então, daí eu resolvi fazer um mestrado, né? Mas a minha linha de pesquisa para a URGS, quando eu tentei mestrado, não passei de primeira, foi em estratégias internacionais. Eu estava querendo uma linha mais de logística e não era bem a linha do curso, né? E aí eu fiquei parado um ano dando aula, eu estava dando umas 8 disciplinas, mais ou menos, eu já não estava trabalhando na área Caramba, empresarial. Sim. nossa, E aí bastante, né? eu resolvi fazer, eu passei num concurso em Santa Maria, como Uhum, professora de Relações Internacionais, e daí, terminando o contrato, pouco antes de terminar o contrato, eu descobri que tinha um curso de desenvolvimento regional da Unisc. Eu digo, olha, curso bem interessante, posso conseguir trabalhar a área de logística que tanto eu queria trabalhar. E aí, então, prestei a prova e entrei no mestrado de desenvolvimento regional na Unisc. No mestrado ali, fiquei 2 anos, finalizando em uhum, 2016. Aí fiquei estudando um ano, né? E entrei posterior, não, um ano e meio, né? E daí uhum, posterior entrei no doutorado de no doutorado. agronegócios da URGS. E antes da gente chegar no doutorado de agronegócios, que é uma Sim, área que muita gente nem imagina, né? Assim, estudar, pô, vou estudar agronegócio, a pessoa imagina a pessoa de engenharia, agrônoma, né? Não faz esse link, né? Muitas vezes, entre um sim. pesquisador e estudante. Você tem a área muito ligada na área de vinhos e tem a conexão com o teu mestrado, com a tua área de atuação profissional. Bem, quando eu entrei no doutorado, eu fiz sim um projeto relacionado à exportação. E até foi Uhum, exportação de algodão. Mas, como eu digo, foi um projeto, estudando um pouco mais a fundo nas primeiras aulas, falando com, na época, a minha orientadora, eu vi que não era bem aquilo. Aí eu voltei para uma parte do Comex, que é a OEA. Mas aí eu fiquei pensando, que produto que eu posso estar utilizando do agro, né? uhum, E ela estava muito voltada para a questão do vinho, né? E aí, quando chegou nisso, eu digo, uau, peraí, será que eu posso utilizar essa abordagem da OEA com o vinho? E aí, em cima disso, comecei a fazer alguns estudos e tudo mais. Eu fiquei mais ou menos um ano nessa abordagem. Mas aí, como é sobre operador econômico autorizado, que é essa parte da sistemática de Comex, não estava tendo um aprofundamento ainda do governo, porque a uhum. parte do agro ainda estava em fase de projeto.
Uhum. E aí eu decidi não vou mais para essa linha e fui para a linha de blockchain. Blockchain também, eu tive um certo problema com dados, porque eu Aham. não é uma área ainda também incipiente, né? Uhum. Pelo Uhum. menos na questão do vinho, tem muito ainda a ser estudado. E aí desisti. É tudo uma questão de existência, né? A gente vai tentando, Sim, vai vendo sim, outras sim, alternativas. E aí sem agora eu tô dúvida. na parte do consumo. Não é bem Uhum. ligado ao comércio exterior, mas tem sim alguns itens, porque eu trabalho na minha pesquisa vinhos importados, né? Uhum. Mas não em questões operacionais. Espera que eu vou ter que acender a minha luz aqui. Vai lá, tranquilo, tranquilo, Mas a sem gente vai problema. conversar. Vamos. Não sei se fica ruim. Eu... Acho que agora melhorou. E Não, tá aí, bom, tá bom. então, Uhum. Ó, o pessoal já tem o Robson aqui até perguntou, blockchain. É legal você falar um pouquinho, é, explicar para o pessoal, né, rapidamente o que é o blockchain e essa ligação com o agro. bem, o blockchain, ele trabalha um pouco, que é o que normalmente o pessoal tem a ideia, né? Blockchain é como se fosse uma rede de blocos de informações que não podem sofrer alterações. Então, está muito relacionado também em criptomoedas. No caso do agro, né, tem sim algumas plataformas que você consegue ter rastreabilidade de alguns produtos, né? Mas no caso do vinho, o blockchain, pelo menos em alguns casos na Itália, nos Estados Unidos, sim, alguns aplicativos eram utilizados, eram não, são utilizados, né, para a parte de rastreabilidade daquele vinho, mas também para uma questão de garantia de qualidade daquele produto. Atualmente também tem alguns projetos relacionados à venda de vinhos a partir dessas plataformas, né? Mas é uma questão ainda que tá sendo estudada. Começando. E mesmo, É bem e legal. mesmo assim, os casos, tanto na Itália quanto nos Estados Unidos, tem apoio governamental. Uhum. Então, tem aí um dinheiro público nesse sentido. Então, aqui no Brasil, ainda não se tem estudos, né, ou projetos que possam ter essa viabilidade. Então, as pessoas ainda estão tentando entender, estão usando o blockchain internamente, principalmente em Uhum. questões de gestão, né, Uhum. ou pelo menos uma ideia do blockchain, mas não em si as plataformas, né, de rastreabilidade ou E é bem venda de. legal isso. É bem legal isso porque recentemente a gente viu um caso onde não exatamente foi usada a expressão blockchain, mas a informação é mais ou menos parecida. Aquele Uhum, derramamento de óleo que foi no litoral do Brasil, no Nordeste principalmente, né? E se descobriu a origem do, daquele óleo, daquele petróleo, né? Daquele óleo cru, uhum. por uma cadeia exatamente de identificação quase que genética daquele. Não dá para ser genética, evidentemente, que é o petróleo, mas como se fosse um blockchain, uma cadeia de informações que é uma assinatura digital da onde veio aquele petróleo. Então, mais ou menos seria isso com vinho também. É, mais ou menos isso. Só que a importância do blockchain é que todos os intervenientes eles possam ter acesso àquelas informações, né? Claro que o detentor daquela plataforma ele pode deixar disponível algumas informações, não totais. Só que você tem que ter acesso para conseguir colocar aquelas informações. Então você tem que entender do processo, tem que entender da gestão. Então, é primordial para que o blockchain ele tenha uma eficiência que todas as pessoas entendam as partes do processo. E Uhum. hoje, por exemplo, se pegar casos aqui no Brasil, né, é difícil. Se a própria empresa muitas vezes não entende a sua gestão, o que dirá entender a gestão, né, de uma cadeia, como eu digo, da cadeia de suprimentos, né, a cadeia do teu fornecedor, né? Uhum. E qual é a ideia quando você fala em questão de rastreabilidade? Porque o blockchain ele pode ser utilizado, que é na Itália o foco deles, né? Como se fosse uma autocertificação. Para você ter uma autocertificação, você tem que ter garantias. Como é que você vai garantir que aquele fornecedor lá fez o plantio em tal data, de que aquele vinho orgânico, mas você não quer utilizar a certificação orgânica, né? Uhum. Então, tem todo assim um cuidado muito maior, tem que ter projetos, você tem que ter entendimento daquele processo para conseguir estar garantindo para o consumidor
de que aquilo ali que o blockchain está dizendo, né, Uhum. que não sofreu alteração, que tem uma qualidade, que você É possa real. garantir isso pela tua autocertificação. Uhum. Então, é algo bem complexo. Na Bem complexo. Itália, esse caso só foi uma vinícola, foi um projeto, tá? Uma vinícola que fez esse tipo de processo, tá? Os dados também são bem fechados. Eu consegui algumas coisas, mas se eu Bem quisesse difícil. fazer, demoraria uns 5 anos, né? E por isso que foi Uhum. meu entrave, né? Uns 5 anos para conseguir realmente entender aquele processo. Na China, não é uma autocertificação, mas é uma forma de ver se os vinhos eles são fraudados ou não, Uhum. né? Eles criaram meio que tipo como se fosse uma confraria, né, autocertificadora. Então os vinhos passavam por alguns sommeliers, alguns anólogos, né, a partir daquela plataforma, pagava para entrar naquela, paga para pagar para entrar naquela plataforma, a partir daquilo ali eles colocam uma autocertificação de que aqueles vinhos ali passaram por todo um processo autentificador. Olha, que interessantíssimo isso. Não É. imaginaria. Já é, E já é aí, difícil a gente linkar China, Oriente com vinho, ainda mais com, com essa complexidade toda, né, que você falou. É bem interessante. né? Mas aí te pergunto, Bernardo, o que será que isso tem a ver com a RI? Na minha opinião, tem tudo a ver com RI, porque é uma interdependência completa. Você tem toda uma. Primeiro que, se a gente for falar de vinho, ou não vou nem entrar no meio do agronegócio, que já é muito, totalmente RI, mas vamos falar só de vinho. O vinho tem todo um mercado, não só produtor, mas consumidor, que é complexo pra caramba, altamente estudável e altamente estudado, muito interdependente, completamente internacionalizado já, muito maduro. Você tem em todas as etapas, desde a produção até a comercialização, uma série de requisitos, uma série de contratos, uma série de normas que têm que ser estudadas, e normas às vezes que são da cidade, do estado, do país, dos blocos regionais. Então, na União Europeia você tem uma, no Mercosul você tem outra, no NAFTA você tem outra, para os Estados Unidos você já tem uma outra diferente. Se isso não é RI, eu realmente não sei o que é, porque é fantástico isso, assim, né? Então, você quer comprar, quando você compra um vinho barato no supermercado da sua cidade, que veio do Rio Grande do Sul e você está no Rio de Janeiro, ali já tem muito RI envolvido. Já tem muita coisa envolvida de RI. Sabe, Bernardo, como eu te disse ali no início, quando eu escolhi o curso, né, e Uhum. você tem uma dificuldade com que as pessoas entendessem, né, o que era relações internacionais. A gente mesmo tinha uma dificuldade em entender. E mesmo depois de iniciar o curso e um bom tempo, né, e trabalhando já com comércio exterior, e eu digo que hoje ainda se tem, né, uma dificuldade de entendimento da separação do que é comércio exterior, o que é relações internacionais e o que também é negócios internacionais. Sim. Né? Eu digo que todos estão interligados. O problema é que o meu entendimento, você internacionalista pode trabalhar com comércio exterior e com negócios internacionais? Pode, desde que você tenha todo o entendimento do processo. E aí é que nós temos um problema, que é aquela questão que eu te disse antes, das pessoas muitas vezes se acomodarem, porque eu tenho a formação, eu posso fazer tal coisa. Não é bem assim, né? Aquele profissional vai começar a trabalhar com comércio exterior, ele tem que entender de logística, tá? Ele tem que entender de ciências políticas. Ele tem que entender também de direito, né? Uhum. Do direito aduaneiro. Você está Claro. trabalhando com negócios internacionais, a mesma coisa. E você não vai ter esse tipo de conhecimento, por exemplo, numa faculdade. Você tem que buscar esse tipo de conhecimento. Aí você vê alguns profissionais falando: eu sou trader, né? Faço vendas internacionais. Tu é um negociador, ok. Bom, ele só sabe conversar e negociar o preço daquela mercadoria. Mas ele negocia um preço de uma forma errada. Ele não tem conhecimento como é que aquela mercadoria vai chegar lá. Ele promete um prazo que ele não vai poder cumprir. Por quê? Ele não teve experiência profissional do outro lado.
sim. ou ele não tem algum outro profissional que possa estar guiando ele. Eu, quando trabalhava na parte comércio exterior, e até antes de entrar para o doutorado, fazendo consultorias, Uhum. tinha partes do Comex que eu dizia assim, não, isso não é comigo, é com outros Uhum. profissionais que têm esse devido expertise. Eu acho que Uhum. você, como profissional, tem que ser sincero do que você pode fazer, daquilo que você tem conhecimento, do que você não tem. É que nem no vinho, eu digo, eu sou pesquisadora de vinho. Eu não sou Uhum. enóloga, eu não sou sommelier, né? Eu sou uma enófila, mas eu pesquiso vinho, eu tenho entendimento de vinho. Então, eu tenho Uhum. consciência. Quando eu falo para as pessoas, eu digo no meu Instagram, postei, fui numa vinícola tal, tenho esse conhecimento, mas eu jamais vou dizer que eu sou sommelier, eu sou uma enóloga. Tem Claro. profissionais que vão estar falando questões de detalhes do vinho que eu não tenho conhecimento e não me sinto à vontade em falar. Uhum. Então, é Uhum. uma questão muito profissional da Sim. pessoa. E o que eu vejo, as pessoas dizem assim, ai, não tem emprego, não consigo me colocar no mercado de trabalho. Ok, mas o que você está fazendo para conseguir te distinguir daquela outra pessoa? Né? Exatamente. É aquela Esse é o questão, a ponto. quarentena ela veio aí para a gente se reinventar. E ao mesmo tempo de se reinventar é se qualificar. Tem várias formas a gente se qualificar, né? Muito. É que nem você perguntar, estou fazendo várias lives, tem várias lives por aí. O que você vai fazer de diferente nessas lives? Né? Tem Exatamente. várias lives, por exemplo, de pessoal fazendo Tá exercício bombando. físico. É. Mas tu vai trazer um outro profissional para fazer junto? Ou algum exercício que o pessoal pede mais? Tu vai É falar de uma verdade. forma engraçada? É isso que a gente tem que se reinventar hoje. Mas a Uhum. gente, ao mesmo tempo, não pode esquecer se nós temos expertise naquilo ou não. Se nós temos Exatamente. condições de garantir aquilo ali ou não. Uhum. Eu acho que é isso que hoje falta mais nas pessoas. Eu teve Sim. um outro colega da área de comércio exterior, né? Foi professor de RI, e ele estava fazendo uma pesquisa de doutorado para tentar entender um pouco do perfil do aluno de comércio exterior. Olha que E massa. aí ele me perguntou, né? Uma das perguntas, o que eu achava do perfil, né, do aluno. E eu disse para ele, tanto o pessoal de comércio exterior, e eu digo, é o pessoal de RI também, os alunos, pela questão hoje da era digital, são Uhum. acomodados. A gente tem a informação quando a gente quiser. Na nossa época ainda a gente usava mais livros em aula, né? Hoje o pessoal Sim, leva, verdade. nem escreve, é tirar, né, uma foto Tira uma do que o foto do professor está slide. passando. Eu tenho uma Hã? dificuldade com isso enorme de tirar foto de slide. Eu não Ou consigo, eu pedir, preciso né, para o escrever. professor, ó, envia para mim o slide. Na minha época não tinha isso. O coordenador do curso, na minha época de RI, o Alfa, ele fazia a gente escrever umas 10 páginas. Eu saía com dor no pulso de tanta Com escrita. certeza. Só que daí você começa a perceber, uau, que bom que ele fazia isso. Tudo bem, Uhum. na época eu não gostava. Mas depois de um certo tempo você começa a observar, não, mas ali que tu conseguia gravar. Exatamente. Porque o professor, ele te fazia algumas perguntas durante a aula, se não respondesse era pontos a menos. Então, tu te obrigava a estudar antes em casa. Tu tinha mais também essa questão de escrever. Então, era uma forma de você guardar o conteúdo. Não existia slide, não existia apostila, nada dessas coisas. A gente tinha que ler o livro. Então, sim, os alunos estão mais acomodados, tá? E esse é um problema educacional que a gente tem. Porque cada Sim. vez mais é podcast agora, é vídeo que Uhum. você vai estar disponibilizando para o aluno. São tantas ferramentas da educação, mas a gente tem que se pensar. O aluno olha essas coisas? Exatamente. Qual E é o o aluno que grau eu de digo não é absorção disso, um, né? dois, três. Hã? Uhum. Qual é o grau de absorção, né, que esse aluno está tendo? Se está realmente acompanhando. Exatamente. Então, eu acho que assim, são tantas metodologias, e isso eu vejo de 8 anos de docência aí que eu já tenho, completando quase 9, Uhum. de que está piorando esse nível de. Tem uma interação maior por parte do aluno, sim, Uhum. mas não a questão da assimilação do conhecimento.
Uhum. né? Sem dúvida. Aí podem, claro, tem várias vertentes e professores que vão querer me condenar nesse sentido, mas eu gosto, sim, eu sou uma professora muito ativa, eu gosto de Uhum. fazer metodologias diferentes, né? Mas em algumas outras questões eu sou bem arcaica, né? Uhum. Eu não gosto de estar disponibilizando muito slide, eu gosto de estar escrevendo no quadro, que eu acho Uhum. que assim, a pessoa, quando você faz esquema no quadro, a pessoa consegue observar melhor, eu faço perguntas, né? Então, é tudo. A gente se reinventa, mas também tem que ver até que ponto essa reinvenção ela é benéfica, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Porque cada Eu um acho que tem é. um tipo de assimilação, sim, né? Eu gosto, por exemplo, de estudar desde a época da faculdade, vendo uma TV. Uhum. Adoro, adoro, sério, não é nada. Adoro ver um filme, por exemplo, de terror, de ação, e escrevendo. Eu escrevo a minha Eu tese assim. também. Eu não A minha consigo tese estudar no também eu silêncio. escrevo. Não, e a minha tese também, como é sobre vinhos, né? Eu escrevo muitas vezes bebendo um cálice de vinho. Que O que é faça. maravilhoso. Não, mas aí não é só para tese, é maravilhoso em qualquer situação. Vamos combinar, né? Não, os meus colegas do agro dizem assim, né? Poxa vida, que tema maravilhoso que escolheu aí. Vai em degustação, aprende É sobre vinho. maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. Para quem não acompanha, entra no Instagram da Cláudia. Só o Instagram dela já é maravilhoso. Você vê as vinícolas, vê um vinho assim, um vinho assado. Nossa, maravilhoso. Mas as pessoas é maravilhoso, é um mundo maravilhoso, assim como eu digo, eu gosto de RI, eu gosto de Comex, eu gosto da parte do agro, né? Abre portas em todos os sentidos, mas cada uma dessas áreas, né, são áreas que você tem que estudar muito. Sim, As pessoas acham, por exemplo, a RI, você está estudando muito questão de política. Não, não é simplesmente política que você vai estar analisando. Você claro. analisa não só de fora, mas você analisa o teu de dentro também. Comércio exterior é a mesma coisa, né? Vai trabalhar com agro, eu tenho que ter entendimento por questões políticas. Eu tenho que ter conhecimento de política externa, tenho que ter Uhum. conhecimento de negócios internacionais, né? Eu Fundamental. trabalho com vinho. Se eu estou estudando vinho, eu tenho que ter conhecimento do consumidor, eu tenho que ter conhecimento do fornecedor, mas eu tenho que ter conhecimento do que vem de fora. É vinho italiano. Ontem eu tive uma palestra sobre vinho italiano. Aí Uhum. o professor começou a mostrar a região da Itália, a geografia, a questão de certificações. E aí, certificações é algo que vem de órgãos públicos, né? E aí você tem uma questão histórica por trás também. Poxa vida, CRI, né? É, total, Então, total. você começa a observar que tudo isso aí é interligado. E para você ter entendimento, são coisas complexas, que não é uma faculdade que você vai aprender, Verdade, verdade. né? É lendo, é falando com outras pessoas, é fazendo outros cursos. Então a gente não pode parar. E outra questão, a gente tem que ter sede de conhecimento. E eu digo, eu não sou uma enciclopédia, eu não sou dona da verdade, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente precisa, sim, ter um conhecimento de uma determinada área. Eu, por exemplo, Aham. sou expert em Coteras, que é Uhum. um conhecimento específico de Comex. Uhum. Mas eu, por exemplo, não sou despachante do dinheiro, essa parte de legislação mais Sim. nacional não é comigo. Se eu precisar fazer algum trabalho, uma consultoria nesse sentido que eu tenha que ter algum profissional de despacho do dinheiro, vou contratar, vou falar com algum colega, disponibilizar. Eu acho que a questão é ética, que a gente pode e não pode fazer, quais são realmente os conhecimentos que eu tenho, as aptidões que eu tenho. Óbvio que eu sempre vou buscar o meu melhor, Sim. nunca parar de ter sede de conhecimento, né? Claro, claro, E sem sempre dúvida. tentar ampliar o nosso conhecimento. Eu Sem acho que isso dúvida. é o primordial, independente do curso que você está inserido, né? Uhum. Isso, muitas pessoas me perguntam, por que você não fez uma especialização em RI, mestrado em RI, doutorado em RI? Na nossa época, que agora as coisas meio que já mudaram, né? Sim, sim. Era importante que o profissional tivesse aptidões diferenciadas.
Os próprios sim, professores falavam, você não vai fazer uma especialização, mestrado, doutorado, numa graduação que você já fez. Hoje, se exatamente. você quer ser um professor, você tem que fazer graduação em administração, mestrado em administração e doutorado em administração. É o ideal, é. Então, as coisas mudam. Só Uhum, que há 5 anos atrás não era assim. verdade. Então, a gente tem que estar sempre se reciclando, né? Sim, E, e se aquilo que você fez naquela época teve alteração, não fica martelando de que eu devia ter feito isso, eu devia ter se aquilo. atualiza, né? Tu tem essa competência, que ótimo para ti. Vai em busca da próxima, né? Exatamente, Se não dá no Brasil, vai para outro lugar e assim a gente vai indo. Só não dá para parar. exatamente. Parando, a coisa complica. É verdade, é uma verdade isso. Eu acho que a gente vive esse momento que você falou de a gente, os alunos, enfim, quem está começando, tem uma preguiça maior, se acomoda muito mais fácil. Todo Né? mundo é muito leitor de cabeçalho, né, de lead, então todo mundo lê o lead da notícia e já é especialista. Isso é um Uhum. problema muito grande, então a gente precisa entender que não é assim que as coisas funcionam, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de meter a cara, estudar. Como o que você falou sobre a formação, a pessoa sai de relações internacionais, tem que entender, traçar uma meta, entender o que ela quer fazer, os caminhos que ela precisa percorrer, se vai ser numa determinada área, como você falou, quais são os conhecimentos dentro dessa área, porque cada área é gigantesca, então você tem como exterior uma série de áreas ali dentro, você tem que pegar uma, duas ali que você se identifica, que você gosta, e ir buscando os cursos, né? Então, às vezes, você vê um curso que, eu vou fazer um curso de direito, mas eu quero trabalhar com comércio exterior. Mas se você vai lidar com aquilo no seu trabalho, faça um curso sobre direito, seja um curso de extensão, um curso rápido, para que você tenha um entendimento mais completo. Acho que isso é que a graduação ensina muito para a gente, que a gente sai entendendo muita coisa e compreendendo muita coisa de várias áreas. A gente tem que escolher ali o nosso quadrado, o nosso espaço e se aprofundar naquilo ali. E realmente estudar aquilo ali. A gente vive uma época que, com redes sociais e tudo, né? E hoje, exatamente no dia de hoje, né? A gente vê pessoas comentando, todo mundo é virologista e sabe falar sobre coronavírus, né? É. Então todo mundo do dia para a noite recebeu um diploma de virologista. Então, nossa, tem que entender o seguinte, olha, eu não entendo disso, isso aí não é minha praia, eu não sei nada sobre isso. O que eu sei é isso aqui eu sei, eu vou falar, eu vou debater com propriedade. O que eu consigo aprender, que é o que você falou, olha, eu não sei, mas se eu sei que se eu for estudar, eu vou aprender. E o que eu não sei, não adianta, tem que entender isso, e isso é muito legal. É muito legal a gente ouvir isso, a gente poder compartilhar um pouco disso. E aí agora você está no doutorado, está terminando o doutorado e continua dando aula. Quais são os próximos passos? Estou ainda no doutorado, estou na minha fase de finalização de pesquisa, ou seja, eu tenho um ano ainda pela frente, né? Então, são muitos estudos. As aulas dei uma boa diminuída, porque senão não tem como dar conta de tudo, né? Até porque eu sou bolsista, então é toda uma questão assim que você tem que ter, como é que se diz, Comprometimento, né? condicionamento e comprometimento frente a isso, né? Então, meu comprometimento é terminar o doutorado, fazer uma boa pesquisa e uma pesquisa realmente que possa trazer um desenvolvimento para esse assunto que eu estou querendo trabalhar. Que eu sempre digo assim, todas as pesquisas que eu me propus fazer até agora, né? Que elas tivessem realmente um impacto para a sociedade. Algo que realmente Uhum, pudesse ser utilizado. Eu não gosto de fazer pesquisas meio que nulas, digamos assim, uhum, né? Eu tenho que ter uma uhum. metodologia aplicável. Sim, Então, a sim. minha pesquisa, ela é bem complexa nesse sentido, né? Então, ela detém um bom tempo do meu conhecimento, né? Eu conseguir realmente aplicar ela e ter um bom resultado. Uhum, As minhas perspectivas não sei, né? Porque questão de ensino hoje no Brasil tá uma incógnita. Então a verdade. gente não sabe realmente como é que vai ser
o futuro, né? Digo que tudo depende aí dos nossos governantes frente às alterações em que a gente possa ter até na própria CLT. Então, vamos ver, né? O que o futuro espera. E é que o futuro reserva, exatamente. É. E é muito legal você falar isso da pesquisa aplicada. No papo que eu tive ontem com uma outra colega, com a Ana Paula, a gente comentou sobre isso, né? Como as ciências humanas muitas vezes são olhadas com esse olhar meio preconceituoso, meio de que a pesquisa que você produz não se aplica, ela é muito do campo das ideias, fica muito na filosofia, né? Muito aquela coisa intangível. E você está aí para provar totalmente o contrário. Um mercado riquíssimo, gigantesco. Não preciso dizer, apesar do anúncio, o pessoal muitas vezes não gostar, mas agro é o motor da economia brasileira há muito tempo. Não é hoje, não é 10 anos, não é 20 anos, não. É muito tempo. Eu me arrisco a dizer que mais de século. Então, não dá para a gente entender que isso é... Qualquer pesquisa feita nessa área, ela aplicada, ela vai dar fruto, ela vai gerar bons resultados, ela vai gerar bons negócios, boas aplicabilidades, seja para a sociedade, seja para o negócio, seja para a economia, enfim. Então é muito legal você trazer isso, porque mostra que, mais uma vez, as ciências humanas têm um espaço muito privilegiado, muitas vezes rechaçado pelos governantes, pelas políticas que estão por aí, mas que tem condições de fazer pesquisas aplicadas e muito, muito bem sucedidas para o nosso país, para a sociedade em geral. Acho que travou aqui no finalzinho do nosso papo. Vai voltar. Uma pena. Não vou chamar ela de novo aqui. Pera aí, gente. Vamos chamar a professora Klaus de novo. Sem problemas. Vamos ver se voltou aqui. Oi, caiu. Tem problema. Então, mas é isso, assim, mostrar que as ciências humanas têm realmente condição de produzir boas pesquisas, né? De que a gente não é só pensador ou quando decide para o escritório vai ser empresário. Não, a gente pode ter realmente boas pesquisas e que promovem um ganho absurdo na realidade do país, né? E eu acho que isso é muito legal de você trazer e de uma área que é o motor da economia brasileira, que é o agronegócio, né? Não, e tem muitas pesquisas nesse sentido. Aqui na URGS, né, nós temos o Centro de Pesquisa em Agronegócios, que é o CEPAM. Ali várias pesquisas já foram premiadas, desde ração de moscas, a questão de tecnologias de inovação. Então, o pessoal trabalha com agricultura familiar, em cadeias do leite, em questão até de blockchain, que é algo que a gente está explorando bastante. Também a questão de florestas, carbono, enfim. São várias questões aí que a gente traz em discussão, né? Porque a academia é uma discussão. Sim. E quando as pessoas se propõem a fazer algum trabalho, porque elas já têm um certo conhecimento, elas têm um entendimento daquele problema, é um desafio para todos os pesquisadores. E eu acho que uma dificuldade assim que a gente enfrenta, que as pessoas realmente não entendem o que é um pesquisador. O pessoal acha que a pessoa pesquisa, ela estuda. A gente não só estuda, né? É uma vida, porque você não tem horário. Eu não trabalho só 3 horas. Muitas vezes eu vou trabalhar 12 horas, né? A gente tem, às vezes, vida social, mas às vezes a gente não tem. Verdade. Porque é um trabalho muito inconstante. Então... Cláudio, deixa eu te interromper rapidinho. O Instagram vai terminar agora, faltam poucos segundos. A gente começa uma outra. Tá. Pode ser? Tem só mais alguns minutinhos, mas vamos lá. Tá bom, a gente começa uma outra só para finalizar, então. Já voltamos, gente.